Prezados telespectadores, é um prazer tê-los novamente em nosso quadro de Vitrines da Vida. E hoje temos a oportunidade de fazermos considerações a respeito daquilo que todos nós temos e que todos nós gostaríamos de ser diferentes naquilo que nós somos. É muito interessante que, em geral, as pessoas não estão contentes com a sua imagem ou com aquilo que são. Sempre tem algum alvo, algum desejo de se tornar um pouco diferentes do que na realidade são. Então, as pessoas muitas vezes procuram imitar outras. Isto é, colocam diante de si uma imagem de alguém a quem eles muito admiram. Especialmente quando se chega na adolescência, os jovenzinhos admiram uma pessoa e se identificam com ela e procuram muitas vezes imitá-la. É o que acontece, por exemplo, quando meninos querem imitar algum jogador de futebol, algum motorista de corrida, ou então algum artista de cinema. As mocinhas a mesma coisa. Também elas procuram ter uma imagem, criar uma imagem delas de acordo com pessoas que elas admiram. No entanto, hoje vamos tratar um pouquinho exatamente daquilo que nós temos cada um, que é a nossa personalidade. A palavra personalidade vem da palavra persona, no latim, que quer dizer máscara, e se refere a antigas máscaras do teatro grego. Havia 3 tipos de máscaras. Quando o teatro ou a peça de teatro se tratava de uma coisa triste, então a máscara tinha o semblante triste, que era uma tragédia. Quando se tratava de uma peça alegre ou para fazer rir, então tínhamos a comédia. E havia ocasiões também em que as duas se misturavam. Eram cenas de tragédia, de tristeza, de desencanto, e ao mesmo tempo tinha muitas coisas de hilariante, de riso. Então era a tragicomédia. Ora, essa palavra personalidade, ou personê, que vem do grego também, quer dizer o som que atravessava a máscara e chegava ao ouvido das pessoas que estavam assistindo ao teatro. Isso, por meio de um processo semântico, passou a significar aquilo que estava por detrás da máscara, aquilo que na realidade a pessoa era, e não aquilo que aparentemente parecia para que os outros pudessem contemplar. Bom, através desses processos semânticos, na psicologia moderna, a palavra personalidade significa o conjunto de características e de capacidades que uma pessoa tem e desenvolveu na sua vida. E hoje nós gostaríamos de tecer alguns comentários a respeito de capacidades que o indivíduo tem, que expressam certos aspectos da vida humana e que a pessoa vai desenvolvendo à medida que o tempo passa, criando assim ou formando assim a sua maneira própria de ser, isto é, a sua personalidade. Então, comecemos pela capacidade mais elevada que foi concedida ao ser humano. Como seres que compreendem as coisas e podem tomar decisões, nós somos indivíduos que têm a capacidade de perceber, de compreender, de tomar decisões, fortalecer a vontade e executar aquilo que nós escolhemos. É a capacidade do livre-arbítrio,
da liberdade. Isto é, de querer ou não querer, decidir ou não decidir. E mesmo ao decidir, você decide ou a favor ou contra. É verdade que muitas pessoas, em vez de decidirem a favor ou contra, ficam em cima do muro, como se costuma dizer. Isto é, não têm vontade própria. São as pessoas chamadas abúlicas, que são, como nós dizemos, levados pelos outros. E mais simplesmente chamamos de Maria vai com as outras. Pessoas que não têm vontade própria. No entanto, faz parte de uma personalidade forte, marcante, bem constituída, o indivíduo desenvolver essa capacidade de poder escolher, decidir e executar aquilo que se decidiu. Muitas pessoas dizem, eu tenho uma vontade de fazer isso ou aquilo, eu tenho uma vontade de estudar e ser alguém, mas eu não tenho condições, então fica naquilo. Isto é, a pessoa diz que tem vontade, mas não tem força de vontade, não é capaz de executar, não tem aquela estamina, aquele dinamismo que o leva à ação. Embora possa ter a capacidade de planejar muita coisa, mas não tem a capacidade de decidir e executar. Faz parte desta personalidade forte e marcante a pessoa desenvolver essa capacidade. Portanto, uma das primeiras preocupações que um educador deve ter é mostrar e conduzir a criança a certas decisões e execução. Agora, logo a seguir, nós diríamos que a capacidade de um indivíduo se relacionar com o transcendente, com aquilo que está acima dele, aquilo que é mais poderoso do que ele. E então ter uma crença qualquer de que existe, além dele mesmo, uma força, um poder, uma outra personalidade que causou a existência desse indivíduo. Eu me refiro à ideia do Criador, a ideia de que exista um ser que originou todas as coisas e que o ser humano procura com quem procura ter relações. É o caso do indivíduo que procura se relacionar com Deus através de meditação, através de uma oração, não é? De rezas. Por que que o ser humano busca isso? Porque ele se sente fraco, ele não se sente o dono do mundo e nem pode mudar as circunstâncias e condições muitas vezes. Por exemplo, estamos agora aqui no Ceará passando por um período de grande seca. Faz tempo que não se enfrenta uma coisa dessas em tal magnitude, dizem os entendidos. Então, não podemos mudar essa circunstância. Dependemos de algo mais poderoso, acima de nós. E existem outras ocasiões em que o ser humano, quando se encontra numa certa situação em que ele acha totalmente incompetente, impossibilitado de realizar qualquer coisa ou então se salvar ou se safar de algumas situações, que então ele agora apela para algo superior a ele. E nessa busca de restabelecer relação com esse ser mais poderoso do que ele, é que nós chamamos isso de religião. Ora, a capacidade que o ser humano tem é de, através de um ato de fé, procurar se relacionar com esse ser. E, então, estabelecer uma confiança, uma disposição para que, aceitando pela fé a intervenção desse Deus na sua vida, isso lhe dá forças para continuar a viver, continuar a ter esperança e esperar por dias melhores, buscando felicidade nisso.
é o que nós chamamos de capacidade espiritual do homem. É verdade que muitas pessoas acham que eles podem desenvolver uma boa personalidade sem que desenvolver isso, ou até duvidando de tudo isso. Mas quer me parecer que grandes nomes que influenciaram a humanidade tinham essa crença e tinham essa capacidade desenvolvida em alto grau. Basta mencionar alguns dos nomes grandes da humanidade e vamos ver que isso é verdade. É o caso, por exemplo, de um homem que mudou a história totalmente, chamado Jesus Cristo, e que nós, cristãos, aceitamos como sendo um Deus aqui entre nós. Outros indivíduos, como os apóstolos, que deixaram nome na história, pais da igreja, indivíduos grandes mais tarde no ramo das ciências e de assistência, benemerência social. É o caso, por exemplo, a meu ver, uma das mulheres mais fantásticas do século passado, Madre Teresa de Calcutá, que tinha em si um desenvolvimento muito grande nessa capacidade espiritual. Depois dessa, nós temos que mencionar também a capacidade que o ser humano tem de pensar, e de pensar de uma maneira lógica, pensar de uma maneira que ele possa estabelecer relação entre causa e efeito, pensar de maneira clara. É a capacidade intelectual. A palavra intelectual vem de dois termos latinos, intus e legere. Intus, dentro de. Legere, ler, conhecer. É a capacidade que a pessoa tem de entrar dentro do âmago das coisas e compreender o que é que se passa. É a capacidade da compreensão, do raciocínio, né? Do pensamento claro. E há processos mentais que nós podemos desenvolver. É o caso, por exemplo, de estabelecer relação entre causa e efeito. Estabelecer relação entre uma totalidade e uma individualidade. Que para termos uma personalidade bem formada, é necessário também saber pensar bem. Depois, podemos mencionar ainda aquilo que nós chamamos da capacidade da ação. Agir de acordo com certas normas, certos princípios. Por exemplo, nós podemos tomar decisões, muitas vezes, que são contrárias aos fatos que ocorrem normalmente na vida, ou mesmo na natureza. E essas decisões fazem parte dessa capacidade moral que o homem tem. Chamamos isso de ética. Ética é uma parte da filosofia que estuda a respeito das regras, das normas de conduta que o indivíduo deve obedecer para realizar a sua ação nesse mundo, para alcançar os objetivos no planeta durante a sua vida. Então, existem regras para isso. E nós sabemos que todo ser humano faz parte de um sistema que nós chamamos de sistema moral ou sistema ético. Quando falamos em sistema ético, estamos falando desse sistema de conjunto de regras que determinam a boa ou má atitude de um indivíduo em se relacionar com as outras pessoas ou até com o seu próprio ambiente. Quando falamos em moral, estamos falando da aplicação dessas regras na vida prática. Então, podemos ilustrar o seguinte. Nós que vivemos numa comunidade, o indivíduo tem certas possibilidades de agir dentro de certos limites. É aquilo que em ética nós chamamos de o que é direito de cada um. Então, há normas e regras que estabelecem o que é direito de um e o que é direito do outro, para que não haja conflitos. E nós dizemos sempre que o direito meu termina onde começa o direito do outro. Agora, onde é que começa um e onde é que começa o outro?
Essa é a lei ou as regras que estabelecem. Ora, perceber até onde vai o meu direito e agir de acordo com isso é exatamente que faz parte dessa capacidade moral do indivíduo. E quer me parecer que aí problemas que existem na sociedade, grande parte residem aí, quando o indivíduo pratica atos que ultrapassam o seu direito e invadem o direito do outro. E, logicamente, aí vêm os problemas e as dificuldades. Portanto, deve haver também, dentro de um sistema ético, vamos dizer, um componente que possa determinar, julgar entre as diferentes ações o que é que o indivíduo merece e o que ele não merece. E então aplicar certas sanções para que o indivíduo aprenda que não deve ultrapassar os seus direitos. Essa capacidade está intimamente relacionada com outra, a capacidade de relacionar-se com as pessoas. Vivemos num mundo de comunidade, isto é, nenhum ser humano é isolado. Todos nós nos relacionamos uns com os outros. E é interessante notar, já se disse, que nenhum homem é uma ilha. Ora, nós vivemos em comunidade, somos seres sociais. E é interessante que desenvolvemos a nossa humanidade exatamente aí, ao estabelecermos relações com os outros. Uma criança nasce dentro de uma família e é no lar que ela vai estabelecer as primeiras relações com as pessoas que lhe são chegadas ou aqueles que lhe deram origem, o pai, a mãe e, eventualmente, alguns irmãos que já nasceram antes. Então, através dessa relação, através dessas relações, aliás, do indivíduo com os outros, é que ele vai desenvolver, vai apreender, vai formar a sua personalidade, vai aprender como é ser humano. Ora, já se sabe, através de alguns casos esporádicos na história, que indivíduos que cresceram e desenvolveram isoladamente, sem ter contato com a humanidade, desenvolveram nada mais, nada menos do que naturezas de verdadeiros animais, que, à semelhança de outros bichos, vivem numa esfera, num ambiente totalmente diferente do que os humanos. Portanto, essa capacidade de se relacionar com as pessoas, de sentir-se e desenvolver-se como sendo um deles, de compreensão, estabelecer amizade, estabelecer companheirismo, estabelecer cooperação para alcançarem objetivos comuns, faz parte daquilo que nós chamamos de capacidade social. E é interessante que muitas vezes nós não estamos conscientes, não nos apercebemos o quanto nós dependemos dos outros. Agora, se começarmos a pensar, por exemplo, logo de manhã, quando estamos aí acordando e vamos nos alimentar, não fomos nós que produzimos o alimento. Alguém já produziu e nós então adquirimos esse alimento através de qualquer outro meio, mas não fomos nós que criamos. A roupa que nós vestimos, a casa onde moramos, tudo vai depender de outros. Até aquilo que nós, na realidade, fazemos cada dia, não vai ser sozinho, dependemos da ajuda dos outros. Assim é que essa capacidade social é um elemento importantíssimo no desenvolvimento de uma personalidade. Agora, além disso, nós podemos mencionar, aliás, que é
o aspecto que dá cor à vida é exatamente a capacidade afetiva. Capacidade de amar, ser amado, gostar ou não sentir prazer naquilo que fazemos. E essa capacidade de desenvolver a afetividade é muito importante. Por quê? Porque é ela que dá colorido para a nossa vida. Nós, muitas vezes, nos sentimos até incomodados quando vem uma pessoa sem nenhuma afetividade, sem emoções. Eu diria, um verdadeiro robô ou até uma geladeira. Indivíduos que não têm sentimentos, não têm emoções. Mas nos sentimos muito bem na companhia de pessoas que são alegres, dispostas, animadas, não é? E que sempre estão, como nós dizemos comumente, em alto astral. Ora, como se os astros tivessem muita influência na vida da pessoa. Mas é isso que nós referimos quando quando queremos dizer que a pessoa é uma pessoa disposta, animada para as consecuções da vida. E essa influência que podemos exercer através do desenvolvimento da afetividade é uma característica marcante nas pessoas que exercem certa influência. Ora, nós temos dentro dessa capacidade afetiva, como diz a psicologia, 3 tipos de reações. As emoções, os sentimentos, que são mais profundos, não é? E as paixões, quando tomam conta totalmente do indivíduo e até ultrapassam a capacidade do raciocínio e da escolha. Esse pode ser perigoso e pode ser uma força tremenda para o bem, as forças da paixão. Agora, quer me parecer que ninguém aprecia um indivíduo que não tem nenhuma afetividade. Tanto faz como fez. Há pessoas que são totalmente, chamamos de apáticas. Desenvolve-se através da capacidade afetiva aquilo que nós chamamos de simpatia, de antipatia, de apatia e de empatia. Simpatia seria aquela capacidade de atrairmos a relação de uns para com o outro. A pessoa se sente atraída, seria a simpatia. Outros, quando entram logo em contato com a pessoa, sentem uma espécie de repulsa, seria antipatia. Para outros, tanto faz como fez, não sentem reação nenhuma quando entram em contato com alguém. Chamamos isso de apatia. E, finalmente, quando esse indivíduo tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, isto é, entrar dentro dos sentimentos dele e sentir a mesma coisa, nós chamamos isso de empatia. Nesse sentido, a capacidade mais elevada seria ser empático. Não é somente regras e normas que estabelecem para dizermos aquilo que é certo e que é errado, aquilo que é bom e que é mal, que é a capacidade ética, mas também a capacidade de percebermos aquilo que é belo ou não é, aquilo que é bonito. E é interessante que todos nós temos certos gostos e dizemos, olha, eu gosto de ver coisa bonita. Ora, como é que você sabe se uma coisa é bonita ou não? É porque existem certos parâmetros, existem certas normas que vão dizer que uma pessoa é bonita ou não, ou que alguma obra é bonita ou não. É a capacidade de desenvolver essas noções, e eu diria, de despertar, de compreender, de apreciar e produzir obras de beleza. E então entram aí a capacidade das artes, que é o que a pessoa pode produzir em obras que expressem beleza.
E não somente produzirem obras, como é o caso de combinação de linhas, a pessoa tem aí a capacidade da arte do desenho. Combinação de cores, tem a arte da pintura. Combinação de sons, tem a arte da música. Tem combinação de formas, tem a escultura. São as artes em geral. E que no desenvolvimento disso, nós podemos notar que há uma busca e uma compreensão e uma apreciação, e a pessoa vai desenvolver a sensibilidade estética. E isso faz parte também da vida do indivíduo. E quando as pessoas desenvolvem isso, a personalidade passa a ter um elemento a mais na sua formação. Portanto, faz parte da educação desenvolvermos essas capacidades. Há indivíduos que já têm a tendência natural para isso. Outros nem tanto, mas todos nós podemos aprender a produzir e apreciar alguma coisa de belo. Pelo menos em nós mesmos. É verdade que a normalidade de um organismo bem formado, nós dizemos que é bonito. Aprendemos a apreciar o homem e a mulher em suas linhas, suas formações, que chamamos de beleza. É a combinação de certas características que produzem um indivíduo muito belo. Isto quer dizer o seguinte, que nós deveríamos, na realidade, também buscar isso. Desenvolvermos, por exemplo, um semblante agradável, um corpo bem equilibrado em sua formação dos elementos componentes. Devíamos cuidar do nosso físico, e não só para a questão de saúde, mas também por questão de beleza. E há regras e normas para que possamos alcançar isso. Ora, todos nós conhecemos muita coisa, mas não gostamos de praticá-la. Fica aí um apelo para que cada um cuide de si, para pelo menos aprender que ele pode ser mais bonito se ele sorri, se ele tem alegria na vida. E já disse o sábio Salomão, não é? Que o coração alegre aformoseia o rosto. Seremos mais bonitos se nós aprendermos a sorrir mais e ter o coração mais alegre. E, finalmente, para concluir, temos a capacidade física, isto é, o desenvolvimento das capacidades do nosso corpo. Através da prática de certas normas, certas regras de alimentação, de exercício, de descanso e assim por diante, nós desenvolvemos a força física. E, além da força, através da continuidade da prática dos exercícios, podemos desenvolver também a resistência física. E também, pelo exercício, pela prática, podemos desenvolver as habilidades físicas. Tomemos, por exemplo, um indivíduo que foi chamado, até hoje, o rei do futebol, não é? Pelé. A facilidade, a habilidade tremenda, e agora o Neymar, a habilidade de lidar com a bola, aquilo que outros não são capazes de fazer nem com a mão. Seria uma habilidade física. Agora, outros também têm habilidade com a mão. É o caso, por exemplo, de um cirurgião que é capaz de executar as operações ou cirurgias as mais delicadas possíveis. E ele, então, desenvolveu essa habilidade com as suas próprias mãos. E uma das coisas que me faz pensar bastante, toda manhã, especialmente agora no mês de outubro, eu tenho lá em casa um calendário que, além dos dias do mês, tem lá tem quadros que foram pintados, executados por pessoas que não têm a questão das mãos para fazer. E esse mês de outubro está lá a figura de um tigre muito bem pintado por uma pessoa que, não tendo mãos, pintou o quadro simplesmente com a sua própria boca.
apanhando o pincel e pintando. É um desenvolvimento e uma habilidade fantástica, uma pessoa dessas, e por exercer qualquer atividade artística, desenvolve a sua sensibilidade através de uma capacidade física. Portanto, aqui está um conjunto, aqui estão, aliás, um conjunto de capacidades que formam, que constituem uma personalidade bem equilibrada. Vontade própria, capacidade espiritual de relacionamento com Deus, capacidade de pensar de maneira correta, capacidade de agir de acordo com certas regras, capacidade de sentir emoção, capacidade de produzir obras de beleza e, finalmente, a capacidade física para concluir esse conjunto que nós chamamos de personalidade. Procure, portanto, prezado telespectador, desenvolver essas capacidades e você terá uma personalidade equilibrada e bem formada. Sucesso na empreitada. Obrigado.